que é a parte lei dos gases. Possivelmente devo dar uma introduzida à termodinâmica, mas é coisa bem introdutória. Então, falar a lei dos gases. Eu coloquei aqui a equação geral dos gases, mas a gente vai falar de um tipo específico de gás. Que gás é esse? Um gás ideal. O gás ideal, na verdade, ele é uma ficção, ele é uma invenção, ele é um modelo adotado para simplificar as coisas. Então, um gás ideal, ele vai ter algumas características específicas. Quais são essas características específicas de um gás ideal? Primeiro, a gente vai considerar que é um gás, as colisões é um movimento aleatório. Claro, gente, imagine, um gás ele tem velocidade, tem agitação, as moléculas estão em constante movimento, só que a gente vai considerar, partindo do pressuposto que é um gás ideal, que esse movimento ele é aleatório. E aí o cara diz, pô, mas se é ideal, como é que é aleatório? Porque não poderia ser ordenado, já que é um gás ideal? Não, o fato de ser aleatório quer dizer que ele não vai ter espaçamentos no meio, ele não vai ter intervalos aleatório e não aleatório. Ele vai ser sempre aleatório. Então, você não vai analisar o comportamento individual de cada molécula. Nós vamos analisar o contexto como todo. Além dele ser um movimento aleatório, ele tem uma outra particularidade. Quais são essas outras particularidades? Claro, ele vai ser homogêneo, aleatório, e as colisões sofridas por esses gases serão colisões perfeitamente elásticas. Você lembra lá do primeiro ano, nas colisões perfeitamente elásticas, você tem a conservação da energia cinética. Então, a energia cinética ela é estudada. Então, a gente vai falar de energia cinética lá em termodinâmica, quando eu falo de energia interna de um gás. A energia interna tem a ver com a agitação e justamente com a energia cinética. Então, rapaziada, além disso, o gás ideal ele também vai ter uma dimensão desprezível. As moléculas vão ter tamanho desprezível, por isso ele vai ter uma massa, mas essa densidade dessa massa vai ser uma densidade bem desprezível. Enfim, é uma idealização. Então, quando nós falamos da equação geral dos gases, consideramos que é um gás ideal, então ele atende essas características, e aqui nós colocamos, quem é essa equação geral dos gases? Eu vou analisar três coisas nesse gás. Quais são essas três coisas? Pressão, volume e temperatura. Claro, você não vai analisar o movimento individual de cada molécula, a gente vai analisar o gás em um estado, em um momento e um estado posterior. Eu vou analisar em dois instantes diferentes, em dois momentos diferentes. Então, eu vou analisar algumas características em um determinado instante e vou analisar essas características em um outro instante. Quem são essas características? A pressão tem a ver com, claro, um gás, nós precisamos colocar esse gás em um recipiente, já que ele não tem um formato próprio, ele vai estar no recipiente. Se ele vai estar no recipiente, ele vai exercer uma pressão nas paredes desse recipiente. Podemos dar o exemplo de uma bola de futebol. Quando você enche com gás, quanto mais você aumenta a quantidade de gás no interior dessa bola, você aumenta a pressão nas paredes dessa bola. Então, você tem uma bola vazia, uma bola muito cheia, ao chutar ou abater, dependendo do esporte que você estiver praticando, você vai ter uma sensibilidade diferente com essa bola, por conta da pressão exercida por esse gás. O pneu também é a mesma coisa, pneu de bicicleta, pneu de carro. Além disso, um gás ele tem uma agitação molecular. E quando nós falamos em agitação, definimos isso lá nas aulas de termologia, que a agitação das moléculas de um sistema qualquer, de um meio qualquer, representa sua temperatura. Então, temos agitação, nós temos uma temperatura também associada a esse gás. Além disso, da pressão e da temperatura, como eu disse anteriormente, ele vai ter que estar no recipiente. Se ele vai estar no recipiente, ele vai ocupar um volume. Então nós temos um volume associado, uma pressão associada e uma temperatura. Relacionando essas três grandezas na nossa equação geral, então no instante que eu analiso o gás inicialmente, eu vou ter uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Nós colocamos aqui a letra errada, uma temperatura inicial, e posteriormente nós temos uma pressão em um momento posterior, um volume e uma temperatura. Então, isso aqui, gente, é o que nós chamamos de equação geral dos gases. P1V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Pronto. Eu vou falar, a partir dessa equação geral, eu vou falar de alguns casos específicos
de algumas transformações específicas. Quais são essas transformações? Isotérmicas, isobáricas, isométricas ou isovolumétricas ou isocórica, que é a mesma coisa. Eu vou falar especificamente de cada uma delas. Transformação isotérmica. A transformação isotérmica, o termo iso, a gente usa para... é um termo que quer dizer igual. Então toda vez que a gente falar isotérmico, isobárico, iso é igual, que não muda. Então é um tipo de transformação onde não vai ter uma mudança térmica, ou seja, nós não teremos uma mudança na temperatura. É um tipo de transformação cuja temperatura ela vai ser constante. Então, como a temperatura é constante, essa temperatura é a mesma de cá, então a gente cancela. Então, nós teremos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Isso numa transformação isotérmica, tranquilo? A transformação isobárica é a mesma coisa, gente. Bárico é de pressão. Eu deixei até de destaque aqui, ó, isobárica. Então vai ser um tipo de transformação que a pressão ela vai ser constante. Então observe, eu coloquei a mesma pressão aqui, ó. Então nesse caso, ao invés de cortar a temperatura, eu vou cortar o quê? Pressão. Que a inicial e a final vai ser a mesma. Então vai ficar aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então isso é a transformação isobárica. Transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Isso é uma transformação, gente. Eu coloquei aqui a isocórica, mas pode ser isométrica ou pode ser também chamado de isovolumétrica. Então nesse tipo de transformação nós temos um volume constante. Então falou isocórica, falou isométrica, isovolumétrica, o volume é constante. Então nós vamos cortar o volume. Então nós teremos P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então basicamente é a mesma coisa, né? Então não tem muita dificuldade nessa parte não. Eu vou falar agora da equação de Clapeyron e a gente vai fazer uns exemplos para aplicar essas equações e nossa equação geral da lei dos gases. Galerinha, para a gente finalizar essa parte teórica de lei dos gases, vou falar da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é bem simplesinha de decorar. PV igual a nRT. Então, PV igual a nRT. Pressão, volume. Esse N é o número de mols. Eu coloquei aqui, ó, pressão, volume e número de mols. O R é a constante universal dos gases. Essa constante universal depende da unidade de medida dela. Ela pode ser dada. Alguns livros colocam 0,081 ou 82, quando é dada em ATM vezes litros por mol Kelvin. Eu posso aparecer também 8,31, 314, quando é dada em Joule por mol Kelvin. Então fique muito atento às unidades de medidas. O que é que você não pode esquecer? E esse T aqui é a temperatura. E é justamente dela que eu vou falar. Tanto na equação geral dos gases, como nessa equação de Clapeyron, que nós também chamamos de equação de estado dos gases, a gente vai trabalhar com a temperatura no SI, no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, a temperatura necessariamente vai ser dada em Kelvin. Em Kelvin, observe na unidade de medida, está dado em Kelvin. Então você vai transformar para Kelvin caso venha em graus Celsius ou em outra unidade de medida qualquer que lhe possibilite transformar. Lembra disso. Então eu vou usar a temperatura em Kelvin. Então, PV igual a nRT, uma formulazinha fácil de trabalhar. Nossa equaçãozinha, a nossa equação, a gente vai, esse número de... A gente não vai entrar muito na questão do número de Avogadro, normalmente o cara vai dizer... As questões de física, ao menos quando na parte de química, mas na parte de física, vem simples. O cara vem lá, tantos mols de um gás tal, um gás ideal. Lembra que isso aqui, estamos considerando que é um gás ideal, então atende esses requisitos. E aí, a gente vai usar essa nossa equaçãozinha. Então, visto isso aí, e visto o nosso caso geral, nossa equação geral dos gases, vamos fazer alguns exemplos para nós conseguirmos trabalhar direitinho. Olá pessoal,
Uma questãozinha, um exemplo bem simplesinho. O gás ideal a 300 Kelvin tem sua pressão e volumes dobrados. Qual será a sua nova temperatura? Então é uma questão muito simples, porque ele já deu a temperatura inicialmente aqui, inicial, em Kelvin. Se ele tivesse dado em Celsius, eu teria que transformar para Kelvin. Ele poderia dar essa questão, ao invés de dizer que os volumes e pressão foram dobrados, ele poderia dar valores. Com volume tal, pressão tal, passou para tal volume, para tal pressão. Só que nesse caso não. Ele apenas disse que dobrou. Então é uma questão muito simples. Eu vou usar a equação geral dos gases. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. É muito simples. Ele diz que então, P1, V1, ele falou que volume e pressão dobraram, né? E ele disse que a temperatura inicial era 300 Kelvin. Ele deu o valor da temperatura inicial, foi dado em Kelvin. Aí ele quer saber, gente, justamente qual é a temperatura final. Se dobrou, a pressão dobrou, o volume dobrou a pressão. Então a pressão 2 vai ser o dobro da pressão 1. Se é o dobro, vai ser 2P1. A volume 2 também dobrou, então vai ser 2V1 sobre T2, que eu não conheço. Então observe, aqui eu posso simplificar P1 com P1, V1 com V1. Aí, gente, é um cruz credo simples, né? Um artifício matemático. Como eu estou querendo achar T2, eu jogo T2 cá para cima, T2, aí eu faço 2 vezes 2, 4. Esse 2 que está no denominador, ele passa multiplicando, certo? Então, a temperatura depois vai ser 4 vezes 300. 3 vezes 4, 12, acrescento os 2 zeros, então 1200 kelvins. Então lembra que o resultado você vai encontrar em Kelvin. Tranquilinho? Coisa muito simples. Então, se ele tivesse dado valores, eu ia substituir. Ele poderia ter dado o valor da pressão inicial e da pressão posterior, volume inicial, volume posterior, eu substituí a chave. Então é muito simples. A gente apenas usou o caso geral, a equação geral. Nesse caso ele não deu os valores, mas ele deu uma relação entre o volume e a temperatura com relação à inicial. Ele poderia ter pedido pressão, ele dado uma relação de temperatura, que a temperatura dobrou, reduziu a metade, triplicou. Então, o raciocínio vai ser sempre o mesmo. Então, você entendendo qual é o raciocínio da questão, você faz qualquer questão com essa fórmulazinha aqui. Vamos fazer mais um exemplozinho usando a equação de... Então, pessoal, mais um exemplo bem simples aqui. Diz assim, os 5 mols de um gás ideal, está dizendo que é um gás ideal, a 27 graus Celsius ocupam um volume de 10 litros. Determine a pressão desse gás. A ideal constante universal, observe que está dada em ATM vezes litros por mol Kelvin, 0,82, valor aproximado. Então, pessoal, está em Kelvin, está no SI, eu vou ter que transformar a minha temperatura que ele deu em graus Celsius para Kelvin. Então, a temperatura de 27 graus Celsius, para transformar para Kelvin nós já vimos. Então, a temperatura ela vai ser 27 mais 273, ou seja, 300 Kelvin igual à questão anterior. Coincidência? Pronto. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos utilizar? Vamos usar, gente, a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Muito simples, né? Ele quer saber justamente a pressão do gás. Então, ele quer saber o valor da pressão. Ele deu o volume, ele disse que o volume é 10 litros. Aí você vai ter que ter a seguinte atenção. Olha para a sua constante. Observe as unidades de medida que estão na constante. A minha constante, a constante universal dos gases, ela está dada em ATM vezes litros. Então o volume ele tem que ser dado em litros. Olha, eu vou achar a pressão dada em quê? A pressão você vai encontrar em ATM. Se ele quisesse que você transformasse essa pressão para Pascal, aí seria outra coisa. Mas nós vamos achar a pressão em ATM. Beleza. Então, o volume vai ser dado em litro. Então, qual o volume?
10 litros, está tudo facinho. Quantos mols? Nós temos 5 mols. Então são 5 mols. E a constante ele deu, que é 0,082 vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, que nós transformamos de Celsius para Kelvin. O professor, que conta difícil, número decimal, eu não sei trabalhar com número decimal. Claro que você sabe, mas se você tiver dificuldade, você pode deixar isso aqui em forma de fração. Eu vou reescrever de uma maneira mais simples. P vezes 10, não vou fazer nenhuma conta, ó. 5. Ao invés de colocar 0,082, eu vou colocar 82. O zero não precisa, né? Eu tenho 1, 2, 3. Então, dividido por 1000. 82 dividido por 1000 vezes 300. Vamos ver se facilita a conta. Aqui é o seguinte, ó. Eu posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Então, o que é que nós teremos aqui, ó? Esse 10 multiplicando, gente, ou você poderia, para ficar mais simples ainda, você pode fazer assim, ó. Você deixa um zero aqui, então você cortaria um zero aqui com um zero aqui, certo? E cortaria esse zero daqui com esse zero daqui. Pronto, eu deixei logo o 100 aqui. Porque o 10 aqui ele ia vir dividindo. A gente não tem esse trabalho de ter que explicar por que o 10 veio dividindo e virou 100. Então a pressão sobrou P vezes 1, não precisa botar o 1. Ah, eu vou multiplicar, ó. Eu posso multiplicar 5 vezes 82 vezes 3. Você pode multiplicar 3 vezes 82 vezes 5. Ou você pode multiplicar, ó. O que é mais simples é que fazer? Você pode fazer, ó, 5 vezes 82. Que é uma conta fácil, gente. Porque assim, 10 vezes 82 dá 820. Então, 5 vezes 82 é a metade de 820. Qual a metade de 820? 410. Então, vai ficar 410 vezes 3 sobre 100. Quanto é 410 vezes 3? 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 4, 12. 12 ficou 1230 sobre 100. Aí quando eu divido por 100, já é só dar a vírgula para a esquerda. Então vai ficar, ó, eu vou dar duas casas para a esquerda, vai ficar 12,3 atm. Então, a pressão que eu estou procurando, vou botar aqui, ó, 12,3 atm. Certo? Ele poderia colocar essa notação científica, 1,23 vezes 10 a menos 1. Vou botar aqui, ou 1,23 vezes 10 a menos 1, diminui embaixo. Não, perdão, gente. 1,23 vezes 10 elevado a 1 atm, certo? Se eu diminuir uma casa embaixo, eu aumento uma casa em cima. Então, 1,23 vezes 10 elevado a 1. Se eu aumentasse embaixo, aí ia diminuir aqui em cima. Então, pode ser dado em notação científica ou pode ser dado desse jeito. Então, mas enfim, né? É uma continha. Se você fizesse, você poderia ter multiplicado 3 vezes 82, depois multiplicado por 5, daria o mesmo resultado, pessoal. Então nós encontramos aqui a nossa pressão, que foi dada em atm, aplicando a equação de Clapeyron. Certinho? Então com isso aqui, gente, nós finalizamos essa aula de lei dos gases. A próxima aula que eu vou gravar, eu vou colocar uma aula de termodinâmica, uma aula introdutória do conteúdo de termodinâmica. Mas aquele abraço para vocês. Quem não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente a aula se você gostou, se você sugere para melhorar, enfim, interage com o canal. Então, pessoal, um forte abraço para todos.